5h33, estamos de volta com muito mais informações para você aqui no Estúdio Cidade. E no nosso segundo bloco, eu quero apresentar a você agora uma história super bacana que vem lá de Laguna. A gente já está aqui no estúdio com o Juliano Oliveira, ele que é um inventor de um projeto super inovador que aciona comandos pela voz. Boa tarde, Juliano, tudo bem? Boa tarde, Juliano. Tudo bem. Boa tarde a todos aqui da Rádio Cidade. Boa tarde, Laguna, Tubarão e região que está nos escutando agora. Antes de a gente começar a nossa entrevista, Robson, tem uma entrevista que eu fiz aí com o Sandro. O pessoal vai entender o porquê que esse projeto é super bacana. O Sandro, ele é tetraplégico há mais de 25 anos. 25 anos, né? Ele pediu para corrigir. 25 anos. Ele falou, senão vai me deixar com 60. Ai, eu vou te deixar com 60. Ele foi tão fofo. Ele tetraplégico há mais de 25 anos, né? Ele sofreu um acidente. E daí você imagina, ele com a condição dele, pra gente pode parecer algo simples, mas ele não podia acender uma luz, com esse calorão não podia acender o ventilador. E depois do projeto do Juliano, ele agora acaba tendo essa independência por causa do comando de voz, e ele me falou que tá pensando até em escrever um livro. Que bacana, né? Antes a gente vai ouvir o que o Sandro disse. Para mim, que esperava e dependia de alguém para até acender uma luz, né, ligar um ventilador ou digitar aqui para fazer uma pesquisa ou me contactar com alguém, eu dependia de alguém para poder fazer isso, né? E hoje eu não preciso nada disso. Eu mesmo faço pesquisa, assisto shows, vídeos, vejo fotos, escrevo, ligo luz, ventilador. E esse programa, né, esse mecanismo todo veio a favorecer 100%, né, em vista do que era. O que eu posso fazer hoje é mudança radical, né? Não tem como ser diferente. Que legal, né? Muito bacana, né? Principalmente nesse período que a gente tá com as emoções afloradas, ouvir histórias como essa é muito lindo, né, Sil? Lindo demais. E o Juliano é um inventor? Sim, sempre. Sempre? Acho que sempre. Pois é, conta pra gente de onde surgiu toda essa ideia de você construir esses comandos de voz e poder ajudar pessoas com necessidades especiais, como o Sandro. Como eu sempre fui um entusiasta da tecnologia e sempre desmontei carrinhos desde pequeno para montar o mesmo carrinho e ainda não conseguia. Sobravam peças? Mas sempre sobra uma porca, muito né? melhor, viu? Exatamente, sempre sobra uma porca. Então, acabei... sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas, mas ajudar muitas pessoas, porque eu acho que a gente sempre pode mais, né? Às vezes a gente olha uma pessoa no trânsito, pede um dinheiro, alguém que precisa de ajuda, a gente dá eu sei que cada um faz sua parte dentro do que lhe cabe, mas eu acho que sempre a gente pode mais. Eu não tenho como dizer num semáforo, a pessoa me pedindo um real, eu dizer dentro de um carro, que não tenho. Não tem como eu dizer isso, né? Não dou. Eu posso dizer, talvez na hora não tenha, mas não dou, não dá para dizer, né? Então sempre tive essa vontade. E eu queria fazer alguma coisa da tecnologia e parei de tocar, né? Que eu tocava há 23 anos, parei de tocar. A gente abriu um comércio e aí sobrou um pouco mais de tempo, mas a parte da tecnologia sempre me chamou a atenção. Então, certo dia eu falei para ela assim, para minha namorada que eu acho que vou mexer com isso. A sua namorada, inclusive, tá aqui, a Jussara. Está aqui nesse estúdio. Boa tarde, Jussara. Boa tarde. Então, eu pensei, eu vou começar a mexer, não sei como, não sei por onde. Aí ela se prontificou, o que precisa comprar? Não, ela não pensou, só o que precisa comprar para fazer. Sem essa peça não funciona, não adianta. Sem uma mulher Esse é o nunca segredo. funciona. Esse é o segredo. Acho que o segredo é a namorada. Nunca funciona. Então tem que ter alguém que te apoie, né? Não te puxe, né? E nem fique no igual. É só que some. Então, ela falou, então o que precisa comprar? Você não sei, eu vou começar a pesquisar. Comecei a pesquisar microcontroladores, processadores. Você não tem formação nisso, né? Você é formado em Direito, né? Sou, em Direito. Então, eu comecei a estudar e de repente eu fiz uma luz acender. Já era um caminho. Depois eu queria fazer a luz do quarto acender pelo celular. Porque quando eu fosse deitar, não me incomoda, mas poderia ajudar alguém. Entendi. Nós deitaríamos,
e apertaria o celular e apagaria. Eu podia ter botado o interruptor do lado, porém não é o jeito que eu gosto, né? Ô, Juliano, essa tecnologia que você desenvolveu, ela é muito parecida com já existe, questão de segurança da casa, a pessoa fecha a casa pelo Sim. celular, liga ar-condicionado, liga forno, Isso. liga trava-portas e tudo. Qual é o diferencial, então? O diferencial é o seguinte, é uma coisa que ninguém ainda fez. Ajudar as pessoas. Simples Mudar assim. a vida de uma pessoa como mudou Simples do assim. Sandro. Isso tudo existe. Certo. O nosso projeto se chama GIDAC Saúde. Né? O GIDAC Saúde, ele vai na casa da pessoa. Acabei de vir lá de Laguna de um cliente agora. De manhã cedo do... Everson, né? Eu não me lembro o nome dele. Hernani. Ele me ligou e pediu para me visitar ele. Por isso. Para isso. Como você falou, existe. Eu não reinventei a roda. Simplesmente o meu projeto é o mais difícil de todos, que nenhum dinheiro no mundo paga. É ir lá ajudar as pessoas. Porque a gente... esse projeto é o seguinte, eu comercializo ele. A cada número vendidos, eu disponibilizo de graça para as pessoas. Entendi. Certo? O do Sandro foi um. Então, o que acontece? Tem uma lista, claro, porque preciso vender para poder repor. Né? A venda é pequena porque eu comecei a comercializar há pouco tempo, alguns Sim. meses. Então a venda é pequena. Então eu preciso vender bastante para doar para as pessoas. Então tem uma Por uma listinha questão de custos, né? só, porque só nós dois, não tem patrocínio, não tem nada. Só nós dois tiramos o dinheiro do bolso e fizemos. Seria uma questão para repor ali. Só para a repor, é questão isso que eu do- estou fazendo. Então a diferença é, primeira coisa, o sistema é offline. Não precisa de internet. E todos, até hoje, precisam de internet. Sem exceção. E no caso do Sandro lá, como que você sente poder contribuir, ouvir ao que ele disse agora de que a vida dele mudou nesses últimos meses por causa da sua experiência? Como eu falei, a gente disponibiliza pela internet. Então a pessoa manda um laudo pericial, e a gente disponibiliza um kit. Tudo tranquilo. Só que a pessoa recebe lá na casa dela. Eu não instalo, eu não vou, porque é pro Brasil inteiro. Minas Gerais, Distrito Federal, e aí vai. Então eu não consigo ir. O Sandro deu uma grande sorte através de um amigo que temos em comum desde a infância, que é o Peterson Preto Cripa, que me apresentou e disse que eu tenho um amigo que acho que tu vai ajudar. Me pegou lá em casa e me levou lá na casa do Sandro. Sandro, esse é o Juba. Senão, teria morrido também, não sabia que era ali. Então, eu ajudei ele. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, a tua resposta eu falei, Sandro, eu acho que eu vou mudar a tua vida. Mas eu não sei te dizer o que tu sente. Não consigo imaginar e nem vou mentir. Não dá. Só tu vendo. Eu falei, não dá. Mas só tu pode me dizer o que tu sente. Porque não dá pra imaginar. Sim, Tu vendo lá, não dá pra imaginar uma pessoa 25 anos só vendo TV. E como é que ele Nossa. aciona esses controles? Só vendo TV. Então é o seguinte, como eu falei no começo da história, foi o seguinte. A gente automatizou o quarto pelo celular. Ficou legal. A minha namorada queria reformar a casa. Botamos tudo pelo celular. A casa inteira. É uma casa de 3 andares. Botamos toda a casa pelo celular. Mas eu não estava contente. Eu queria a voz. Entendi. E a voz existe, como você falou, alguns programas já que interagem com a voz. E eu achei um que era offline. Esse programa que só interage no computador. Esse programa eu fiz interagir com a casa. Aí é que tá. Com as minhas peças, com toda a automação que eu tinha. Fiquei mais curiosa ainda. Pois então, tudo uma questão de você pesquisou sozinho, você foi atrás sozinho, Sim, né? depois para a comercialização, eu tive a ajuda de um engenheiro, porque é como um livro. Um livro tu faz o rascunho e escreve. Não dá para vender aquilo. Tu manda para uma editora, a capa, né, faz a leitura, faz a revisão e depois vende. É mais ou menos isso. Então, para deixar ele comercializável, eu precisei de um engenheiro, o Daniel Salft Cravo, que fez para mim, né, que inclusive era meu primo, então ele desenhou a placa como eu queria, para deixar comercializável. O pessoal do software disponibilizou alguns comandos para que a gente ficasse comercializável. E aí eu falei, acho que agora dá para ajudar muita gente. Então o Sandro chega lá e ele... Claro, nós passamos nas outras reportagens, talvez não tenha dado tempo de falar, nós passamos 3 meses indo na casa do Sandro, eu e a minha namorada, ensinando a falar, porque é um software, é um computador, ensinando comandos, ensinando como fazer,
E aí por diante, durante 3 meses. Depois que ele ficou afiado, entendeu como é o sistema, porque a pessoa tem que ter força de vontade, né? O Sandro tinha essa força de vontade, queria. Então, depois que ficou afiado, a gente automatizou. Aí hoje ele liga o ventilador, sim senhor, já tá ligando. Faz café, sim senhor, tá fazendo café. Sim. Ai, que maravilha. Lá pra casa. Não fala isso, é pra ajudar as pessoas. Levanta, abre o portão, né? Tá parado, abre o portão. Então, imagina a autonomia. Então eu digo pra ele que a sensação era mais ou menos assim. A gente nunca voou como super-homem. Ninguém nunca voou como super-homem, acredito eu. Mas a gente já voou de avião. E de avião tu imagina o quê? Que se fosse voar, o vento batendo, certo? Aquele lá no alto. Tamanha liberdade que tu deve para as pessoas. Tu entende? Não, não, mas assim, tu vê essa sensação de voar, a gente tem essa sensação quando pega um avião. Não voa, mas tem essa sensação. Então eu imagino para ele que a sensação de ele acender uma luz, que há 25 anos ele não acende, e que está a 2 metros dele, ou seja, uma coisa impossível, não vai ter como ele fazer. Sim. Eu imagino, só imagino, porque não tem como saber. Eu imagino que seria como voar. Entendeu? Eu imagino como se fosse voar a sensação dele. Eu cheguei lá, como a gente pegando um avião, tô voando, mas não tá. Mas a mesma coisa, a sensação dele acendendo. Eu acho que eu cheguei lá, ele fala, liga a luz, aquilo lá acende, não importa, para ele, creio eu que ele imagina que tá indo lá, aquela independência passa pela cabeça. E depois, com o tempo, ele me disse que ele não conversava. Conversar com a TV, com quem, né? Só com uma visita ou outra. Com isso, com o comando de voz, ele começa a falar mais, melhorar a respiração, Sim. força na respiração, diafragma, Ele e aí consegue por diante. ter outras formas de entretenimento, né? Com certeza. Porque você imagina, 25 anos não conseguindo mexer do pescoço para baixo, ele, como você mesmo disse, ficava só na televisão. Só na que televisão. hoje ele falou pra gente, como vocês Marca ouviram consulta. também, marca consulta, ele vê shows, ele mesmo escreve Ele tá pelo fazendo WhatsApp, livre, tá ele tá fazendo fazendo um livro, É. tudo isso através disso. Exato. Sandro, muito legal. Isso aí eu acho sensacional. É uma Pode história... dar o teu contato, Sandra, para quem estiver ouvindo e tiver interesse Juba. em conhecer mais? Juba, Sandra é Sandro, A Sandra, não, Juba. Juliano. Juliano. Juba. Isso, desculpa aí. o telefone para contato é 98419-6220, né? E a gente faz esse trabalho. Então essa é a diferença de se dispor a fazer isso. Automação tem, entra na internet e compra. E aí? Sandro, Juliano, viu? Agora peguei uma coisa assim. Obrigada por você ter vindo aqui. Nosso tempo tá estourando hoje, eu me atrasei Já? toda. Acabou. Muito obrigada. Acho que essas são as histórias que a gente quer contar no mês de dezembro. A gente começou o mês de dezembro falando de pessoas que ajudam o ano todo. E você tá fazendo isso. E tomara que ajude, consiga ajudar muito mais pessoas. Eu também. E assim como o Sandro falou que mudou a vida dele, tomara que consiga mudar a vida de outras pessoas. Parabéns, que dezembro seja para essas pessoas o ano todo, né? Muito Isso. obrigada. Nada, eu queria agradecer à Rádio Cidade por essa oportunidade, por ter me chamado. Achei sensacional. Agradecer mesmo, do fundo do coração. Espero que isso inspire outras pessoas. Eu sempre vi pela TV as pessoas falando isso, que inspire outras pessoas. E agora eu tô falando porque aconteceu comigo. Que a minha atitude inspire outras pessoas para que propaguem o bem, que usem da sua criatividade para ajudar os outros. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E agradecer a vocês e todos que compartilharam o vídeo e fez isso viralizar. Obrigada mesmo. São 5h47. Eu vou fazer a nossa segunda pausa. Eu volto com muito mais informações daqui a pouquinho. Não sai daí. O seu fim de tarde com